Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, como extrair textos no Power BI. Um assunto muito legal, nem sempre a sua base está pronta, então fica até o fim do vídeo umas dicas bem especiais. Antes de começar, dois recados. Primeiro deles, desce aqui na descrição e baixe os suportes de Power BI para você fazer junto comigo, praticar, vai ajudar muito. A outra coisa importante, venha fazer o nosso curso de Power BI, já são centenas de alunos matriculados, ótimas classificações, todos na plataforma Udemy, uma das maiores do mercado. Agora, sem enrolação, vou mostrar para você várias formas para extrair textos no Power BI. Bora para a tela. Se você já abriu o seu Power BI, baixou as bases Excel Forever, está pronto, você está enxergando a sua base de funcionários Excel Forever, você deve estar no ambiente de desenvolvimento. Nós vamos fazer edição, vamos transformar a nossa base. Nós vamos então na página inicial escolher o comando transformar dados. Quando a gente escolhe transformar dados, a gente sai do ambiente de desenvolvimento e vamos para o editor do Power Query, onde a gente pode fazer um monte de coisa legal na nossa base de dados. Para quem está começando no Power BI vai falar, poxa Everton, como assim editar a base de dados? Eu já não trago a base pronta? Sim, este é o mundo perfeito. Mas no dia a dia, na vida real, vai ter demandas diferentes e você vai ter que mudar alguma coisa na sua base. Isso é fato. Então, as pessoas que não conhecem bem ainda o Power BI, está acontecendo muito de sair, voltar para o Excel, por exemplo, porque tem vários tipos de bases, editar lá no Excel e voltar para o Power BI. Olha que trabalho, sendo que o Power BI permite muitos tipos de edições, você pode fazer muita coisa no próprio Power BI e resolver o problema ali. Entrei no ambiente de edição, então eu estou aqui onde, gente? No editor do Power Query. É aqui que nós vamos trabalhar. O assunto de hoje é extrair textos no Power BI, um assunto bem legal, bastante útil. Eu sempre gosto de lembrar que quando estamos aqui no ambiente de transformação, nós sempre temos que saber se nós queremos transformar ou adicionar dados, né? Como assim, Everton? O que é isso? Se você escolher a coluna transformar, você simplesmente vai alterar a sua informação, a informação da sua base. Se você escolher adicionar coluna, você não vai perder nada, ele vai adicionar uma informação, então tome cuidado. Não quer dizer que você vai perder informação, porque você pode recuperar, você pode voltar, mas você pode perder bastante tempo. Então eu aconselho sempre você adicionar e depois apagar se você não quiser uma outra informação. Voltando aqui para a nossa tela, vamos trabalhar especificamente com os nomes, tá gente? Ver o que a gente pode fazer. Hoje nós vamos trabalhar na coluna adicionar. Então nós sempre vamos adicionar novas colunas lá no final da nossa base. E na coluna adicionar, nós vamos utilizar aqui, gente, ó, extrair dados, né? Então quando eu clico em extrair, eu tenho várias possibilidades aqui. Vamos trabalhar nos nomes dos funcionários, então eu vou clicar sobre a coluna nome e vou em extrair. A primeira delas, gente, não tem muita utilidade, mas é legal você saber. Duração. Quando eu clicar em duração, vai aparecer aqui no meu final o quê? A quantidade de caracteres de cada nome. Não tem tanta utilidade, mas pode compor uma outra fórmula em algum momento. Voltando aqui para os nossos nomes, a segunda possibilidade, gente, primeiros caracteres. Olha só, primeiros e últimos caracteres. Nesse caso especificamente, eu não vou trabalhar com os nomes, vou trabalhar com o CEP para mostrar para vocês. Por quê? Primeiros e últimos caracteres só vai fazer sentido se você tiver informações lineares, como o CEP, por exemplo. E assim você pode escolher uma quantidade de caracteres para recortar. Perceba que no CEP, eu vou ampliar aqui para você ver, que as informações são todas lineares, ou seja, todos possuem 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Eu quero recortar, por exemplo, os 5 primeiros caracteres aqui do CEP. Seria perfeito utilizar exatamente, extrair, olha só, primeiros caracteres. Ele pede para você uma quantidade de caracteres, que será exatamente 5. Ele vai fazer o que, gente? Vai recortar somente os primeiros números. Olha o que aconteceu aqui. Recortou perfeitamente os 5 primeiros números do CEP. Então, essas informações, 5 primeiros e 5 últimos, só funcionam quando as informações forem lineares, iguais, não é isso? Voltando aqui para os nossos nomes, e agora eu vou escolher a outra opção que é intervalo. Gente, intervalo, se você tem familiaridade com Excel
e geralmente quem chega aqui no Power BI tem familiaridade com o Excel, o intervalo é o mesmo que o mid em inglês ou EXT texto em português. Ela vai recortar uma palavra no meio do texto, simples assim. Como você vai utilizar o intervalo? Você pressiona nessa opção e essa caixa vai perguntar para você qual é a posição inicial do intervalo. Então eu vou chutar, por exemplo, caractere 3 e agora, assim como a função EXT texto, ela pergunta quando chegar no caractere 3, quantas casas, quantos caracteres ele deve andar. Eu vou colocar aqui 6 e vou pressionar OK. O que ele fez, gente? Ele encontrou a posição 3 e depois andou 6 casas. Olha que recorte doido ele fez aqui. Então isso aqui você tem que saber o que está fazendo também. Quando estiver trabalhando com nomes com caracteres diferentes, talvez não faça sentido. Então tem que utilizar a EXT texto aí como a gente faz no Excel. Voltando para os nossos nomes, temos agora outra opção, texto antes do delimitador. Essa opção, essas duas opções, né, gente? Antes do delimitador e após o delimitador são muito especiais, essas ajudam bastante. Por exemplo, nessa situação aqui, que eu quero recortar nomes, imagina que eu tenho aqui o nome dos empregados e eu quero recortar só o primeiro nome. Então esta opção antes do delimitador é perfeita. Eu vou mostrar para você agora o que é um delimitador. Então eu vou escolher texto antes do delimitador. Olha o que acontece, gente. O que é um delimitador? Qualquer coisa pode ser um delimitador, qualquer letra, caractere, você precisa explicar aqui. Inclusive, gente, um espaço pode ser um delimitador. E para esse caso especificamente, se eu mostrar para o Power BI que o primeiro espaço é um delimitador, olha que interessante, eu posso trazer o primeiro nome com muita facilidade. E eu poderia também vir aqui em opções avançadas e inclusive mudar a ordem do delimitador. Isso é muito especial. Então eu vou colocar aqui que o delimitador é um espaço. Então basta eu dar um espaço aqui, simplesmente assim, e vou dar o OK. Olha o que vai acontecer, gente. Eu vou lá na última coluna e ele me criou exatamente o que eu queria. Uma coluna somente com o primeiro nome do funcionário. Isso é muito especial, né? Para fazer isso aqui no Excel é um pouquinho mais complicado. Tem que utilizar duas funções, mas a gente faz também. Aqui no Power BI já vem mais mastigadinho. Por isso que você tem que saber trabalhar a sua base no Power BI, não voltar para o seu programa para fazer isso. E a próxima opção que nós temos também após o delimitador, é a mesma coisa, né, gente? Você vai definir qual o seu delimitador e quando você escolher ele, pode ser um espaço, um traço, qualquer coisa, quando você escolher, ele só vai trazer os nomes após o delimitador. Então, muito intuitivo, né? Bem legal. E você pode escolher uma outra opção aqui entre os delimitadores, que também pode ser bastante útil, né? Então, se você colocar aqui o primeiro delimitador é um espaço e o segundo é o espaço, ele vai trazer tudo que tem entre dois espaços. Nesse caso aqui não me parece muito útil, mas só para você entender o que o Power BI faria nesse caso. Então olha só, criou-se uma nova coluna e todos os nomes com dois delimitadores, o Power BI me trouxe o que tinha no meio dos delimitadores. Você vê muitas possibilidades. Para falar a verdade, no Power BI é até mais fácil recortar textos do que no Excel. Então é isso, gente. Um vídeo rápido e objetivo. Espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou alguma sugestão, deixa no comentário que eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.